Oi, eu sou Yuri Garfunkel, sou desenhista, músico e educador e sou autor desse livro, A Viola Encarnada, Moda de Viola em Quadrinhos. E nessa série de 3 encontros eu vou demonstrar um pouco do meu processo criativo para vocês e vou sugerir alguns exercícios de história em quadrinhos que vocês podem fazer em casa. Então, primeiro, falar um pouco sobre a história em quadrinhos, né, esse formato de arte, considerado a nona arte. É uma linguagem que me interessa muito porque ela utiliza de vários elementos, né, que eu aprendo em várias áreas profissionais. Então, como ilustrador, a gente desenvolve muito a parte da comunicação visual, ou seja, como transmitir informação através de imagens. Isso é essencial para histórias em quadrinhos, mas as histórias em quadrinhos também elas concentram uma série de elementos ligados ao audiovisual, ao cinema. Então, questões como narrativa, enquadramento, a divisão do tempo, tudo isso entra dentro da produção de quadrinhos, que em certos aspectos ela é citada como se fosse um filme que acontece só na cabeça do autor, a princípio, mas ele precisa ter ali toda a concepção de roteiro, de personagens, de figurinos, de edição, para conseguir, só com seus desenhos, transmitir tudo aquilo de conteúdo que a gente vê dentro de uma produção de um filme, por exemplo. Então, toda a parte de movimento, de tempo e de som, ela vai ser transmitida só com imagens. Então, nesses encontros, a gente vai tratar principalmente da parte de produção gráfica das histórias em quadrinhos. Então, eu não vou entrar propriamente em roteiro, nem na parte de texto, nem na parte de editoração, de balões. Isso pode ser visto em um outro momento. Por enquanto, a gente vai tratar principalmente de desenhos. Eu acho isso interessante não só para quem quer ser um desenhista, um autor de quadrinhos, mas para todo mundo que trabalha em qualquer área, tanto de ilustração, quanto em qualquer processo que envolve a produção cinematográfica. É muito interessante aquilo que vai ser passado aqui. E depois, por que a música, né? Por que essa relação com a música? Bom, eu acho um exercício muito bacana a gente partir de músicas, no caso principalmente dos textos que são colocados nas músicas, ou as letras das músicas. Claro que também é possível fazer uma produção a partir só da parte musical propriamente, digamos, dos sons e da ambientação que a música nos sugere. Até com músicas instrumentais é possível quadrinizar, mas a gente vai focar principalmente nas narrativas aqui. Nesse trabalho de pesquisa do repertório caipira, eu percebi que desse vasto repertório que passa por vários ritmos, vários estilos musicais, cada um deles tem um estilo de narrativa, ou seja, é um estilo de letra que vai concordar ou vai complementar aquele estilo musical em termos harmônicos, em termos rítmicos, e isso vai também influenciar o estilo narrativo, ou seja, dependendo do tipo de música que é colocado dentro do repertório, vai sugerir um tipo de história diferente a ser contada. Então, é um estudo também desses estilos narrativos dentro da cultura caipira. Bom, nesse primeiro exercício a gente vai começar primeiro por uma pesquisa. Então eu vou pedir para vocês escolherem uma canção de preferência do nosso repertório caipira ou da música sertaneja de raiz, como também é chamada. Uma música que agrade vocês, que vocês tenham de preferência uma relação afetuosa com ele, que traga boas lembranças. Uma música que de preferência vocês conheçam bastante, saibam a letra de cor. Isso tudo vai influenciar, claro, na sua produção. A gente aconselha sempre a gente escolher temas com os quais a gente tem um envolvimento emocional e com os quais a gente está familiarizado, porque isso vai imprimir uma característica muito única, né, da personalidade do autor na obra que vai ser construída. Então, e depois da escolha da música, segue-se, claro, um momento de inspiração, onde eu costumo ouvir a música com calma, prestar atenção na letra mais uma vez, e nessas audições tentar entender quais imagens que essa música está despertando, né, no meu inconsciente. Isso pode ser tanto uma audição bem simples, só ouvir a música, ou às vezes eu já faço desenhando, deixando a mão fluir e deixando essas imagens já passarem para o papel.
Isso tudo é muito importante, porque a gente vai se acostumar a esse repertório de imagens que depois vai ser utilizado para a gente contar a nossa história, né? E estabelecer a narrativa da música para uma linguagem de histórias em quadrinhos. Então, no meu caso, eu escolhi o Cuitelinho para ser a minha canção tema, para ser quadrinizada. Uma canção de domínio público recolhida pelo Paulo Vanzolini e pelo Carlos Xandó, no Rio Paraná. Então, recolhida quer dizer que eles ouviram essa música cantada por um barqueiro. Na verdade, o Carlos Xandó, que era um companheiro de trabalho do Vanzolini, ouviu esse barqueiro cantando a música e comentou com o Paulo Vanzolini e, na verdade, o Xandó cantou pro Vanzolini um trecho da música, onde estaria a primeira estrofe da letra, e o Vanzolini, a partir disso, compôs as outras 2 ou 3 partes da letra. Cheguei lá, na beira do porto, onde as ondas se espalham. A garça dá meia volta, senta na beira da praia. Meu coitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Aí quando eu vim da minha terra, despedida parentalha, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, inventei botes, batalha, ai, ai. Então, a partir dessa composição, a gente vai trabalhar os elementos principais que são colocados ali pela letra da música e fazer um estudo de ícones, eu diria. Então, a primeira coisa, no meu caso, o Cuitelinho também é o nome da música, mas também é um nome como é chamado o Beija-Flor aqui no interior de São Paulo. Então eu fiz uma pesquisa da imagem do Beija-Flor, as suas cores. Ela fala fortemente do botão de rosa que cai e fala também da presença de uma garça, né? Ele chega na beira da praia e essa garça dá meia volta e se senta na beira da praia. Eu achei interessante aproveitar esse movimento, tanto da garça, o voo da garça que dá meia volta, quanto do botão de rosa que cai, para estabelecer já algumas narrativas e colocar algumas técnicas de descrição do tempo em imagens, né? Primeiro fiz um esboço bem solto desses elementos, isso para se apropriar dessas formas. Então é interessante a gente entender como funciona o corpo, no caso desse beija-flor, as proporções entre eles, como é o voo do beija-flor, o tamanho, né, das asas em relação ao corpo, a cabeça, o bico. Com esses poucos esboços eu já consegui me apropriar um pouco dessa anatomia do beija-flor, diferenciar ele da anatomia da garça, no caso, que é um animal muito maior, tem um voo diferente e tem um corpo também bem diferente. Isso para que a partir desse primeiro momento, onde a gente se apropria dessas imagens, aprende a desenhar, depois a gente fica mais solto para desenhar essas mesmas figuras em outros ângulos, dar movimento a elas. Enfim, uma compreensão anatômica do funcionamento do corpo desses animais e até do botão de rosa, para que a gente tenha mais liberdade depois na hora de desenhar a nossa história em quadrinhos propriamente dita, a gente já ter um certo domínio dessas figuras e conseguir moldá-las à nossa necessidade narrativa. Também é importante a gente entender quem seria o eu lírico dessa canção, ou o personagem principal, né? No caso, a figura do Paulo Vanzolini é uma figura muito forte, porque ele é um cientista que estudou muito, é uma figura conhecida, tem até um documentário sobre ele chamado Um Homem de Moral, muito interessante, onde ele narra a forma como ele compõe as músicas. Mas eu quis ir um pouco além disso e não me fixar tanto na personalidade do autor, mas sim na personalidade desse barqueiro, que na verdade, até onde a gente sabe, é a origem dessa canção, que apesar dela ser de um domínio público, ela foi cantada pelo barqueiro. Então eu tentei focar o meu protagonista
como sendo esse barqueiro e tentando entender um pouco do que seria o passado dele, ou seja, o que forma essa personalidade. Isso a partir das pistas que a gente tem na própria letra da música. Então, no caso do Cuitelinho, ele dá algumas pistas do seu passado, quando ele vem da terra dele, se despede dos parentes, ele cruza o Mato Grosso e vai parar no Paraguai, onde ele enfrenta uma revolução e parece que luta numa revolução. Então isso me levou a estudar qual seria essa revolução do Paraguai, para tentar ter uma data disso, e eu cheguei nessa revolução de 1947, que é um breve levante popular contra um ditador, mas que ela é abafada nesse próprio ano, e para dar início então a uma nova ditadura militar no Paraguai. Como ele chama de revolução, e é um personagem que vem justamente do universo popular, eu achei essa data e essa revolução interessante para embasar a nossa história. Então, a partir desses elementos que a gente colheu e pesquisou a partir da letra da música e também da ambiência, né, que ela propõe para a gente, eu proporia um primeiro estudo então, desses elementos. Podem ser desenhos bem soltos, de preferência a lápis. Eu não aconselho o uso da borracha, porque isso desde as minhas aulas de desenho, o meu professor não deixava a gente usar a borracha, mas eu acho muito interessante para a gente treinar um traço solto. E eu diria que, em vez de começar sempre um desenho, e se ele não agradou a gente apagar, a gente fazer vários desenhos. Se a gente não gostou de um primeiro esboço, mantê-lo ali, partir para um segundo, um terceiro, a princípio não ter pena de gastar folhas. Por isso até eu aconselho o uso de folhas recicladas, usar o verso das folhas. Nesse primeiro momento a gente não precisa ter apego ao resultado final dessa imagem. Mas é importante para a gente soltar a mão e se apropriar dessas figuras e entender como elas funcionam. Num segundo momento, tendo esses elementos já mais ou menos incorporados ao nosso desenho, eu diria para a gente pensar numa capa para a nossa história. Ou seja, em vez da gente sair abrindo, digamos, esse roteiro e dividindo ele em várias páginas, a gente entender quais são os elementos principais que estão nessa história e fazer uma composição deles, primeiramente só como um esboço mesmo, mas compor eles em uma página, como se fosse a capa da nossa história, como uma forma não só da gente apresentar para alguém o que a gente quer passar com essa história e ter uma ideia de quais são esses conteúdos, mas também da gente ter essa noção, essa consciência, e da gente ter uma primeira montagem dos elementos que a gente vai desenvolver para o quadrinho. Então, no meu caso, eu fiz essa brincadeira da praia com um personagem a princípio distante, ou seja, uma visão aberta que a gente tenha mais importância no cenário do que no personagem a princípio, porque eu quis dar relevância justamente ao Cuitelinho, ou Beija-Flor, por ele ser o nome da música. A princípio eu estou apresentando o Cuitelinho como personagem. Na verdade, porque ele é o mote que vai desenvolver todo o raciocínio e vai levar essa menção ao passado que a música propõe. E aí, num segundo momento, eu costumo fazer uma série de pequenos esboços. Eu acho interessante eles serem em uma dimensão pequena mesmo, para que a gente consiga colocar esses elementos que a gente escolheu para representar a nossa história em várias possibilidades de composição. Isso mudando ângulos, enquadramentos, é um exercício muito interessante. Eu acho legal a gente não ter muito apego a isso nesse momento. E eu gosto realmente de soltar a mão e as ideias, e às vezes um esboço sai parecido com outro, mas a gente vai desenvolvendo isso, justamente para a gente ter na nossa frente uma gama de opções para essa capa. Eu costumo tomar um tempo, pensar um pouco, né, ter uma reflexão a partir daqueles esboços que eu fiz, e depois disso ainda fazer um último esboço, mas ainda não um trabalho final, do que vai ser a nossa capa. E aí não necessariamente vir para uma finalização desse esboço, mas no momento eu diria para a gente construir essa capa, pelo menos a lápis, mas ter esses elementos já bem desenvolvidos e numa composição determinada,
que vá sugerir aí o próximo passo para a gente construir a nossa história. Então até o próximo encontro, eu vou pedir para vocês escolherem esse tema musical que vocês gostam, que vocês têm um apego com ele, vocês acham interessante, vocês acham que daria uma narrativa visual interessante. Não precisa ser propriamente uma história que tenha um começo, um fim e um meio, como acontece em muitas músicas aí do nosso repertório, mas como no meu caso pode ser uma música um pouco mais poética, que tem imagens mais sugeridas, que tem um sentido mais aberto, para que a gente possa se aprofundar e trazer a nossa visão dessa música. Bom, eu vou ficando por aqui, obrigado pela companhia de vocês. Vou agradecer ao Centro Cultural Max Pfeffer de Cultura e Sustentabilidade, também ao Instituto Jatobá e a Rosane Voz, que possibilitaram esse encontro nosso hoje. Agradecer ao meu parceiro Mário de Almeida, documentarista de cultura caipira, que editou os vídeos pra gente. Um forte abraço e até o próximo encontro.